Grande Márcio, Fábio, tudo bem? tudo bem, cara? Desculpem que hoje eu atrasei aí 2 minutos para entrar, mas o Fábio já estava fazendo as honras da casa, né? Porque, Tava aqui, eu... Fábio, eu Diga. estava numa reunião Ô, com Fábio. do Pele Digital, que a gente vai falar dela um pouquinho hoje. Podemos falar um pouquinho do que está vindo aí? No final, né? No final. Você é o Tava mestre da fazendo um. antecipação. Você quase entrega o presente. Quase. Sabe quando você vai dar o presente, mas você embrulha no jornal, aí põe 7, 4 caixas para a pessoa É. ficar, caraca, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Que nem Essa a semana. amostra de laboratório, né? Você ganha aquela É, caixa bonita. Quando você vai ver, você tem aquele, né? Aquele o pitoquinho lá tubinho. de. E quando você aperta, Não sobra nada, só 70% é sai ar, ar. né? Só sai ar. Então, Eu só vai tava. saber quem ficar aí com a gente, né? Vai ter Vai. que. A gente saiu de uma reunião agora, eu e a professora Manuela, uma reunião muito legal, que vai ter uma repercussão muito grande para o Pele Digital, que a gente vai ainda falar hoje, né? Daqui a pouco a gente fala. Ó, falou que Fala aí, Manuela é Fábio. parecido com Lina Mendes, cantor fantasma da ópera em São Paulo. Vamos checar essa informação. Se for, a gente faz um post. É, Né? Vamos fazer um ótimo, post. Vou até anotar aqui, ótimo. Lina Mendes, para a gente Lina poder. Mendes, a Manuela, ela vai fazer, inclusive, se realmente for verdade isso, quer dizer, não é que a gente desconfie, não, mas às vezes você se animou com a beleza da Manuela e começou, teve um chamado crush, entendeu? Que agora minha filha tem crush com todo mundo. E viu uma Ah, é? menina bonita e achou que era igual a Manuela. Mas se Não, realmente for, Renato, ela vai aí cantar a pra gente, então. Manuela vai te convidar para jantar se você estiver lá no nosso congresso em dezembro, né? Você já está convidado pela Manuela para Não, e jantar. ela vai ter que Vai cantar ter que aqui na cumprir, vai live. ter que cumprir. Tá aqui, cara, falou aqui na live, tá valendo. É isso aí, Manuela, é isso aí. Eu estava Bom, vendo um assunto interessante, antes da gente entrar propriamente dito no tema. E aí um palestrante desses internacionais, esses caras que são pagos para falar, né? Mas ele falou de uma coisa bastante interessante. O foco dele era mais as empresas, mas eu acho que cabe na questão do aprendizado, ensino, que é onde a gente tem uma circulação um pouco mais tranquila, né? E aí ele falou o seguinte, que o grande problema das empresas, e isso talvez seja um dos grandes motivos das empresas falirem, é que elas têm um raciocínio finito. O que ele quis dizer com isso? Por exemplo, eu vou ser o melhor. O melhor significa um momento. Você é o melhor hoje, nesse segundo. Daqui a 10 segundos você pode deixar de ser o melhor. não Então, é mais, isso né? é uma linha de raciocínio finita. Ele acha que acaba. Ele acha que termina. Ele vislumbra um fim, como o melhor, geralmente, né? E aí o que Sim. ele propõe é que você tenha um raciocínio infinito. Ou seja, o jogo, ele nunca acaba. Né? Como futebol. O cara joga, 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 ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou, e cada jogador vai para casa, ele vive a vida dele. E aí ele propõe que você tenha esse raciocínio de continuidade. E eu falei, cara, isso cai como uma luva na nossa forma de pensar. Ou seja, isso hoje que a gente está discutindo, não tem fim. Hoje a gente discute isso, hoje a gente vai ver. É tanta conexão que a gente pode fazer a partir do tema que a gente vai conversar hoje que definitivamente a gente tem que pensar em infinito no sentido É. de que a gente tem que estar sempre se preparando, né? Você já com seus 10 dias de dermatologia, você para de estudar? Não dá, né? Não dá. Do jeito que a coisa tá, imagina. Olha só, quando eu fiz residência não existia dermatoscópio. Hoje eu vejo o curso da Manuela, eu quase caio para trás. Nossa, é uma loucura a quantidade de informação. E eu estava conversando com a Manuela, Fábio, e ela estava me dizendo, não, eu estou preparando para o nosso evento de dezembro, baseado só no que... Olha só o que ela falou para mim. Atenção, gente. Só baseado no que tem de novo em 2020. Aí eu virei para ela e falei assim, tá brincando? Teve novidade em 2020 em dermatoscopia? Ela falou, pra caramba. Eu falei, como é que pode? Mas 2020 foi a pandemia. Ela falou, mas a pandemia, mas as pessoas estão trabalhando, estão pensando, estão produzindo. Realmente ela tá certa, né? É uma loucura isso, cara. Enfim, Ó, beleza. não, eu estava olhando o Telegram dos alunos dela.
Cara, é muito intenso, é muito caso. Muito. Vamos ter que movimentar o nosso, Omar. Vamos ter É, que botar caso ali. Tamo verdade, é devagar. verdade. Muito caso. Vamos Bom, botar vamos lá, esse vamos trabalhar. Telegram Vamos pro trabalhar. chinelo. É Botar isso o aí. nosso bombando. Vamos Bom, vem lá. cá, olha só. A gente postou uma arte muito interessante, muita gente me mandou mensagem, né? Que é aquela arte, assim, com um cara meio nas sombras e dizendo assim: a sua imunidade está hackeada. Essa foi muito legal. Essa foi brilhante sacada, né? E aí tá todo mundo querendo saber como é que pode a sua imunidade estar hackeada. Como é que pode isso? A coisa não é linear. Entrou um patógeno, ele não tem o HLA, então o teu sistema imunológico vai lá e vai atacá-lo. É assim que a gente aprende, né? Mas existe um negócio chamado de crosstalk. Ou, se a gente pudesse transformar isso num português mais dia a dia, uma interferência imunológica. Então, o nosso top 5 de hoje, gente, o que é interferência imunológica? O que é esse crosstalk, essa conversa cruzada? Será que o nosso sistema imune ele não funciona tão teleguiado, tão míssil como a gente imaginava? Com a palavra, professor Fábio Franciscone. Parece uma palestra internacional. Eu vou ter que me preparar agora. Você sabe o que fala assim? Não, o Omar ele fica lá pensando na melhor forma de explicar, chavezinha, encaixa, faz até pose e tal. Então, assim, a gente já aprendeu aqui, né, que com o professor Omar é o seguinte: a imunidade ela não é humoral e celular. Acho que a primeira grande divisão da imunidade ela é inata e adaptativa, né? E a gente tem o sistema de imunidade inata é a grande central de inteligência. Por mais que as pessoas não acreditem nisso, é ela quem vai determinar o rumo da adaptativa e ela é quem vai determinar a conversa inicial. E muitas vezes é a partir daí que tudo acontece, né? A gente já conversou aqui algumas vezes que isso é baseado em receptores. E aí foi aquele nosso post das bandeirinhas. Vamos imaginar, né? O Omar já falou pra gente que receptores é como se fosse uma relação de chave e fechadura. Dependendo do encaixe, você tem um bom encaixe, um encaixe médio. E aí, imaginem então uma festa junina com diversas bandeirinhas, cada um num formato, e a linha como se fosse uma membrana. Então, a gente tem ali o contato, né? E esses são os receptores que a gente chama de PRR, né? De Pattern Recognition Receptors, ou seja, são receptores de padrão de conhecimento. E eu acho que em imunologia é melhor falar em inglês mesmo do que ficar tentando traduzir, porque senão vai acabar se perdendo. A gente usa, a gente fala mais padrão de reconhecimento, chama receptor de conhecimento de reconhecimento de padrão. Né? Mas é isso aí mesmo. Tem alguns termos em inglês que, por exemplo, quando eu fiquei fora, eu fui fazer biologia molecular. Aí eu aprendi lá o ORF, Open Reading Frame, né? Fase de leitura aberta. Até eu descobri que em português falava fase de leitura aberta, porque lá eu aprendi Open Reading Frame, é como se fala no mundo inteiro, né? Cara, eu fiquei louco, porque eu não sabia como é que falava. Eu falava inglês, aí as pessoas achavam que eu era snob, mas é porque eu não sabia. Eu aprendi lá e eu não sabia como é que falava, né? PRR. Eu entendo que em imunologia boas práticas demandam falar alguns termos em inglês mesmo, porque senão você vai... A tradução... Primeiro que algumas traduções, tipo crosstalk, você não tem uma tradução legal para o crosstalk. Você fica... É difícil. Então a gente acaba que meio que mistura um pouco um anglicismo, mas eu acho que em imuno não dá muito para fugir disso, não. Não dá. E esses receptores de padrão, eles reconhecem tanto padrões nossos, que são os dumps, né? E os padrões externos, que são os pumps, de patógenos, né? Isso. Então a gente tem os receptores. E eu acho que os dois grandes grupos principais de receptores de padrão de reconhecimento são os receptores Toll-like. Eles são, acho que o protótipo, existem outros que vão lá. E agora eu falei, não, eu vou precisar de uma analogia para tentar ficar no nível do Omar. Eu falei, não, vou fazer... Você vai passar, pô, vai passar. Não
Você sabe que a vida é baseada em expectativa. Se você joga a expectativa muito alto, a chance de decepção também é alta. Então... Aí, o que eu pensei? Eu pensei, depois, as bandeirinhas como se fossem a entrada de um complexo sistema hidráulico. Então, você tem canos, registros, ralos, torneiras, que elas se comunicam de um jeito que você consegue... Porque, pensa assim, você tem 9 tow likes. Como é que 9 tow likes vão montar a resposta para absolutamente todos os agentes infecciosos? Isso não, pô, você faz muito pouco para muita coisa, não é verdade? Verdade. Eles trabalham em conjunto. Então, se eu ativar 3 desses receptores, 2 toll-like e 1 do complemento, a gente sabe que o complemento também é ativado pelo pedaços de bactéria, tipo manose, essas coisas todas, você ativa lecitina, né? Ativa complemento. Aí você ativa 2 complementos, 1 complemento e 2 toll-like. Você vai mudar toda a configuração desse sistema hidráulico. Se entrar um terceiro componente de um outro receptor, você muda tudo. E aí é o que eles chamam de signaling crosstalk, ou seja, que é a comunicação de sinalização. Você tem um grupo limitado de receptores que vão permitir uma gama de respostas enorme. Basicamente, a gente quer... Qual que é a resposta inata perfeita? A suficiente para matar com o mínimo de dano colateral possível. Isso é o que você quer numa resposta perfeita e, paralelamente, a gente avisa a imunidade moral. Olha quem está chegando, que aí você começa a construir anticorpo, essas coisas todas, constrói as células T específicas e vai montando... Você ganha tempo, né? Você ganha tempo, na verdade, na imunidade inata, né? É a primeira linha e dá tempo da adaptativa chegar, né? Tempo e inteligência, porque ela já é focada. Agora, né? Uma coisa interessante nessa tua explicação, que ela é muito legal, é assim, a imunidade inata, gente, como poucos receptores geram muitas respostas. E a imunidade adaptativa, Fábio, é o contrário. Como gerar infinitos receptores, né? Se você parar para pensar, é a abordagem oposta, né? Então, é como se a nossa célula tivesse... Sabe aquelas coisas de ferramenta, aqueles kits de ferramenta que a gente compra na Leroy Merlin? Aí tem, assim, as chaves de fenda, não sei se vocês já viram isso, chave de fenda grossa, fina, com a ponta quadrada, ponta redonda, isso aqui. Aí as células no sistema imune adaptativo, assim, elas carregam todas aquelas pontas ali. E aí elas vão até uma que encaixa, entendeu? Lego, né? Um Lego. Tipo um Lego, um negócio de montar, exatamente. Então, assim, é a maximização da diversidade, né? Já a imunidade inata é o contrário. Poucos receptores, 8, 10, fazendo todas as respostas. E aí tem uma história interessante por trás disso. Você sabe da onde... Eu acho que eu já comentei isso numa outra live aqui, que até os tubarões não têm imunidade adquirida, né? Só imunidade inata. E aí, a partir dos peixes ósseos, você passou a ter imunidade adaptativa. E aí vem um negócio muito legal. Sabe quem é que deu a gente a mutação que levou à imunidade adaptativa? Um vírus. É a entrada de um vírus no genoma daqueles peixes cartilaginosos que fez uma modificação grande, que alterou o sistema imune e permitiu a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, moral celular, é um presente dos vírus. E aí eu vou te contar o resto da história. Tem um segundo presente que os vírus nos deram. Sabe quando? Muito na frente, né? Os primeiros peixes estão atrás. Quando surgiram os mamíferos placentários. Antes dos mamíferos com placenta, como é que eram os mamíferos? Eles eram o canguru. O bicho nasce, aí vai lá para a bolsa do canguru e termina, né? Bom, mas aí veio o mamífero placentário. O bicho já sai pronto de dentro da... Se você olhar um daqueles filmes lá na savana africana, porra, a gazela já sai andando, cara. Enquanto o canguru tem que ficar meses dentro da bolsa marsupial. Então, quem deu esse presente à linhagem dos mamíferos foi um retrovírus, um vírus chamado de ERV, Human Endogenous Retrovirus. Então, parece que grandes saltos evolutivos em que a gente avança muito, por exemplo, ganhando um novo sistema imunológico adaptativo, ou a placenta,
são os vírus que dão de presente. Esses mesmos vírus que a gente vê como inimigos. Legal, né? Ó, os nossos amigos da estética têm que agradecer os vírus. Afinal de contas, a produção da toxina botulínica pelo Clostridium foi um presente viral. Então, o pessoal da estética não escapa da gente, Omar. Eles precisam dos bichos de algum jeito. É verdade. Esse é um tema muito bom, Fábio, para a gente fazer futuramente uma live, são os ERVs, Human Endogenous Retrovirus. Os retrovírus que, ao longo da evolução, começaram a fazer parte do nosso genoma e que, longe de serem um problema, são a solução para alguns problemas nossos. Mas também podem estar relacionados a algumas doenças. Tem trabalhos relacionando herpes com psoríase, com dermatite atópica. Isso pode ser uma boa ideia de uma live futura. Vocês botam aí para a gente se vocês gostam. Da ideia, a gente fala nessa nisso. linha aí, tem um autor que ele chama Sodoma e Gomorra intestinal, que é um dos locais onde mais tem promiscuidade de bacteriófagos, né? Então, a Janaína quer saber como assim presente viral. Tudo na vida, Janaína, é o Deus... você sabe por que janeiro... Pele digital é um presente viral, né? É um presente viral, exatamente. Exatamente. Você sabe por que janeiro tem o nome de janeiro? Janeiro. Tem uma história interessante. Existia um deus grego chamado Janus. O deus que tinha duas faces. Se você olhar lá, você bota assim, Janus aí na internet, você vai ver que é um deus que tem duas caras. Uma olhando para cá, outra olhando para cá. Então, os gregos eram espertos. Ele falou assim, vou virar o ano. Eu tenho que olhar para o que passou e para o que vem na frente. Então, é o deus Janus. Janeiro vem disso. Porque ele tem duas faces. Tudo na vida, gente, tem duas faces. Tem a face ruim e a face boa. A gente tem que descobrir a boa. Os vírus, obviamente, têm uma face ruim muito clara. Mas eles também trazem muitas coisas interessantes. A gente já falou sobre isso anteriormente, não é, Fábio? Sobre a questão da endossimbiose. Já foram lives anteriores. Quem não lembra, está lá na nossa playlist. Acessa lá no Peridigital, que isso tudo já está lá. Agora com minutagem, bonitinho, pérolazinhas, top 4, top 3, top... Falando nisso, vamos parar de enrolar. Porque a gente já passou 20 minutos aqui do nosso... Não, e a gente já está na primeira pergunta. Interferência. A interferência é o quê? É quando você tem algum fator externo que, de alguma forma, atrapalha o nosso sistema hidráulico. É como se você quebrasse um cano, entupisse... Tivesse um vazamento... fechasse um registro, e aí por aí vai. Então, a interferência imunológica é isso. Então, né? Vem cá, vamos voltar para o trilho aqui, cara, porque nós já gastamos 20 minutos. Falou em vírus, né? Falou em vírus, meu amigo. Omar. Aí vai embora. Então, olha só, a gente no top 5 de hoje, a gente aprendeu o que é o crosstalk. Quem ainda não entendeu, pensa naquela imagem que o Fábio produziu, que é uma miríade de encanamentos. E aquilo seria o sistema imunológico. E uma interferência direta nisso, esse é o nosso top 5. Vocês ouviram falar sobre interferência imunológica ou crosstalk pela primeira vez. Top 4. Como que os agentes infecciosos manipulam as janelas de oportunidade dentro do nosso sistema hidráulico, nosso sistema imunológico? Como é que isso é feito? Então, eu vou botar número 6 aqui, que são 6 mecanismos principais, que aí quando a gente tem um número assim, fica... mais fácil de lembrar. A Isabela vai sofrer pra caralho hoje. A Isabela. Nossa monitora. Tá. Um deles é cooptação de receptores. Então, receptores quais? Porque, imagina assim, antes de eu falar dos 6 tipos, basicamente o que a gente quer? Diminuir a resposta inflamatória é uma opção, não é verdade? Então, eu diminuo a resposta inflamatória. A segunda forma é vamos desviar a resposta inflamatória. E a gente tem um exemplo. O que a gente falou semana passada? Peraí, semana passada foi o que mesmo? Que eu esqueci. Superantígenos. Superantígeno, é verdade. Superantígenos. Então, eu tô ficando maluco já com essas lives de terça-feira, mas vamos embora. Então, superantígeno não deixa de ser um crosstalk, não é verdade? Quando você manda toda a energia para a direita, você deixa o lado esquerdo todo livre. Então, é verdade. Então, cooptação de receptores que causam receptores de inibição,
receptores inibitórios. E aí a gente está falando... semana passada foi da Manuela, porque semana passada eu não participei. Foi, é verdade. Semana passada o Fábio estava fazendo uma social com a patroa. A patroa falou assim, olha só, chega desse negócio de perdição, você tá com a faca no pescoço, para com isso, é meu aniversário, eu quero jantar no melhor restaurante de Manaus. E aí o Fábio foi e a gente segurou aqui, eu e a Manuela. Acho que foi bom, né, gente? Acho que foi bom. A gente falou pra caramba, encheu o saco de vocês, mas tá bom. Tanto é que o pessoal lembra, eu que me confundi aqui. Vamos lá. Nas cooptações de receptores inibitórios, basicamente, a gente inverte o jogo. Geralmente, quando você ativa vários desses receptores, o que você tem? Você defosforila, né? E aí você inicia a cascata. Você, na verdade, faz com que o agente atue nos receptores, ativando fosfatases e fosforilando. Então, você tem uma resposta antagônica e, basicamente, só para citar, são os receptores chamados ITIN, né? Não vale a pena ficar em detalhes, não, senão vai ficar muita coisa. O segundo mecanismo é você produzir mais substâncias mediadores inibitórios e, basicamente, a gente foca na interleucina 10. E esse mecanismo é um mecanismo interessante, foi uma das fotozinhas que eu botei, que a baba do Ixodes ajuda a Borrelia burgdorferi. O que acontece? A baba ativa um receptor da membrana do apresentador de antígeno e um CD4. Ele vai lá junto. E a Borrelia atua o Toll-like 2. Quando eles são ativados todos juntos, o que acontece? Inibe produção de interleucina 12, aumenta a produção de interleucina 10 e ainda impede que a célula apresentadora de antígeno apresente a Borrelia. Então, fantástico, né? Esse é um exemplo aí de um crosstalk cruzado. E aí é o que o pessoal chama de imunológico ou crosstalk. Você tem, além do agente infeccioso, um segundo ponto. E um dos pontos que é muito pouco explorado hoje é o papel da saliva dos artrópodos. Aí estamos falando de mosquitos e flebótomos e triatomíneos e vários que picam a gente, percevejo. O papel deles na infecção, ou seja, nessa fase inicial de resposta adaptativa. O terceiro mecanismo eles chamam de sinalização inside-out. O que eles fazem? Todo receptor, dependendo da conformação, ele pode ser ativa mais ou ele ativa menos. E aí, entrando a bactéria, ele muda a conformação. Aí, por exemplo, de alta afinidade, ele muda para baixa afinidade. Aí, quando ele está em alta afinidade, ele responde de um jeito, em baixa afinidade de outro. Tem um 4, que é quando você tem a comunicação subversiva entre o toll-like e o complemento. Ou seja, em equilíbrio eles trabalham em equipe, mas quando começa a ter muito anafilotoxina de C5A, ela começa a inibir a ação do toll-like. Então você vai subvertendo. Tem toll-like, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ele ativa o toll-like 2 para inibir o toll-like 9 e com isso ele vai bem. E tem quebra de cooperação, ou seja, ele entra e ele mexe lá dentro da via e atrapalha a comunicação interna. São basicamente esses os mecanismos. Cada um desses é um mundo, não, Omar? É um mundo. Muito bom, né? Poderia chamar um especialista de cada área e ficar falando. Então, gente, olha aí, o top 4 de hoje, que é exatamente como esses agentes manipulariam esse crosstalk, a gente está falando de várias opções possíveis e uma que tem a ver exatamente com dermatologia, doença de Lyme, né? Com ixodes, o carrapato, né? Popularmente o carrapato, a gente não tem aqui o ixodes, né? A gente tem o ambleoma, mas a transmissão da Borrelia burgdorferi afetada. Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, o próprio vetor, né? O hospedeiro da doença, ele não é simplesmente passivamente um vetor do agente infeccioso. Ele, de alguma maneira, interfere diretamente na sua resposta imunológica contra a Borrelia, entendeu? Através da saliva, que o Fábio abordou tão simpaticamente como baba do Ixodes. Muito bom, beleza. Vamos lá que a gente está na metade já.
Vem cá, você é o cara da Leishmania, né? Você faz a diferença aí na Leishmania, e Leishmania tem a ver com crosstalk, né? Obviamente, você já deu até um pouquinho de suspense aí, porque você já falou dos flebotomínios, dos mosquitos, mosquito não, flebotomínio. Como é que é essa história para Leishmania? Faz diferença? Tem crosstalk? Como é que é? Cara, eu entrei em contato com o mundo da interferência imunológica, ou seja, vamos mais do que interferência, né? Estamos falando aqui das matrióticas, Omar. Você tem um bicho e dentro do bicho tem outro bicho e aí a coisa vai acontecendo. É a hiperpatogenia. Mas aí quando eu fui atrás, olha os níveis de interferência imunológica que acontecem na leishmaniose. Tem, lógico, que tem alguns estudos de saliva de flebótomo influenciando, isso não está muito bem estruturado, mas tem um aspecto interessante, que a bactéria da nossa flora, quando entra no intestino lá do midgut, do intestino médio, sei lá como é que fala, do flebótomo, ele faz com que esse ambiente seja mais oxidativo. O que faz? Seleção natural dos promastigotas dentro do flebótomo. Então, alguns autores defendem que esse é um mecanismo de seleção adaptativa que permite que esse promastigota seja mais resistente e tenha uma maior capacidade de infecção. Então, a gente está vendo aqui um crosstalk dentro do vetor. Aí tem essa saliva influencia. Um dos mecanismos utilizados aí, qual é? É quando a Leishmania ela usa TL2 e TL4. Toll-like receptor 2 e 4. Entra. Quando a saliva do flebótomo ativa o complemento de forma intensa, a gente já viu que o C5A ele acaba que em algum momento diminui a intensidade. Em resumo, ele aumenta a capacidade de fagocitose, só que esse aumento de capacidade de fagocitose está associado a uma menor eficiência da eficácia. mesma. E a Leishmania é um parasito de macrófago, ou seja, ele parasita as células do sistema imune inato. Então isso é perfeito. A gente tem um sistema que capta bem, mas que na hora do vamos ver, não mata. E aí ele reproduz dentro. E aí tem o tal do vírus da Leishmania. Quando essa Leishmania ela tem o vírus, na hora que ela entra lá no fagolisossoma, o vírus se expõe, existem receptores intracelulares e ele é reconhecido pelo Toll-like 3, que é do grupo dos inflamossomas, que fica lá naquelas membranas intercelulares, em resumo. E aí você tem uma superativação TH1. Aí a gente deve estar imaginando, tem uma superativação TH1, vai matar tudo. Sabe o que acontece? Mata antes da Leishmania morrer. Então você destrói a célula antes da célula destruir a Leishmania. E isso está associado a lesões mais ulceradas e está associado à disseminação de quadros. Por isso que os quadros da Guianensis, por exemplo, que é o que eu mais vejo aqui, tem muito quadro disseminado, várias lesões. Então, antigamente, eu não sei se você lembra, antigamente no manual, o pessoal achava que eram várias repartos sanguíneos quando a pessoa chegava perto do tronco. Hoje a gente entende mais como sendo lesões metastáticas mesmo, uma lesão de disseminação hematogênica mais precoce. Co-infecção HIV. Olha que interessante co-infecção HIV. Quando você tem co-infecção HIV, você inibe TL2, TL4, então você mata menos também. Só que com o HART, o que acontece? Você expõe receptores de mucosa que facilitam a entrada, o mecanismo de entrada da Leishmania, e aí quem toma HART e tem HIV tem maior precocidade, maior incidência de doença de lesão mucosa. Então aqui, olha a quantidade de situações de interferência. Incrível, né?
que a gente É. conhece. A gente está falando das que a gente conhece. Você já Olha listou o aí mundo, umas 5, né? Você já listou umas 5 só para Eu devo ter Leishmania. esquecido algum. Eu devo ter esquecido alguma Agora coisa. imagina nos dias de hoje, antigamente, né? Quando eu fui fazer a minha prova de professor lá na Unirio, prova de livre docência, a minha prova escrita foi sobre leishmaniose. E, graças a Deus, isso foi em 2004. Se fosse 2020, 15, 16 anos depois, eu estava lascado, né? Porque eu ia ter que falar sobre tudo isso aí, que o Fábio está abordando. E eu fiquei Se fosse naquela de... leishmaniose, eu ia até lá concorrer contigo, pô. eu fiquei lá naquela de ciclo silvestre, ciclo urbano, ciclo periurbano, não sei o quê. Dei aquela embromada, deu para passar, né, na prova. Então, olha só, gente. Top 3 de hoje é a relação, o Fábio é super especialista nisso, dessa relação de crosstalk com leishmania. Por que tem tantas abordagens da leishmania? Por que vocês estão estranhando isso? Por que tantas opções em cima da leishmania? Parem para pensar. A leishmania ela é um eucarioto com célula muito parecida com a nossa, né? Então, o grau de complexidade de um protozoário é similar à nossa célula eucariota, que é muito maior do que uma bactéria e muito maior do que um vírus. Então, se já existe crosstalk com vírus, com bactéria, imagina com os protozoários. E aí eu convido vocês a fazer o seguinte jogo mental, Fábio. Imagina no total de doenças por protozoários que a gente tem, porque são inúmeras, né? E notem que nenhuma dessas doenças por protozoário a gente desenvolveu vacina. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Não tem vacina para malária, não tem vacina para leishmania. Sabe por que não tem, gente? As pessoas ficam perguntando, mas por que não tem? Porque não dá para comparar. Olha só, vírus, o HPV codifica 9 proteínas. 9. Uma bactéria, vamos lá, pega uma bactéria aí que tenha já coqueluche, enfim, vai codificar, sei lá, 1000 proteínas. Quando você pega um eucarioto, como a gente, como um protozoário, vai codificar 100.000 proteínas. Qual delas é a proteína imunogênica que segura para você fazer uma vacina? Cara, é achar uma agulha no palheiro. Uma em 100.000. No HPV tem 9. Deu para entender, gente, a diferença? Por que é difícil fazer vacina para malária, leishmania? Quando o pessoal pensa em vacina para leishmania, eu respondo assim, cara, eu tenho vários pacientes que tiveram 3 episódios. Pô, 4 episódios. Se na vida real o cara não consegue ficar imunizado, como é que ele acha que ele vai conseguir? Muita variável. É muita proteína. Muita proteína, é um jogo de gato e rato. A gente vai acabar chegando lá, mas vai demorar muito. E eles mudam muito. Muda muito a leishmania. Muda muito. E outra coisa é que, assim, os laboratórios querem ganhar dinheiro também. Então, eles estão interessados em coronavírus agora, em HIV, mas não estão interessados em leishmania. Então, o grau de investimento é muito menor, né? Enfim, mas vamos lá. Olha só, agora vamos para o nosso top 2 de hoje. A gente está indo lá. Hoje está a fuga de ideias aqui das duas partes, mas a gente está caminhando. A Isabela está aí desesperada, já botou... A gente está num tempo bom. Tempo bom. 7h30, Como é que a gente pode transformar... Eu acho que isso é bem legal. A gente terminou nossa live de superantígeno vendo como é que isso poderia ser usado a nosso favor para turbinar as vacinas. Como que a gente pode usar todo esse caos, matriosca, boneca dentro da boneca, encanamento cruzado, como que isso pode ser transformado numa arma para tratar as doenças infecciosas? Dá para a gente usar isso a nosso favor? Cara, dá de várias formas. Primeiro, a gente já, de certa forma, a gente já usa. Lembrar da doxiciclina na filariose, né? A gente mata a Wolbachia e acaba afetando a doença principal. Então, esse é um ponto. Rosácea, a gente não é bem isso, mas a gente foca, olha para a direita e ataca na esquerda. Então, você pode, em situações, eu acho que a gente tem 2 divisões aqui. Uma é reconhecer o conceito de interferência imunológica. Qual que é a resposta que a gente quer? A suficiente para matar, sem destruir a nossa imunidade. E quantos exemplos de doenças infecciosas a gente tem, pegando a própria leishmaniose, que o problema não é mais a leishmania, e sim a inflamação desencadeada pela leishmania. E inflamação é um processo que se auto-perpetua, não, Omar? Você, às vezes, começa com um gatilho e a coisa vai
veja doenças autoimunes, veja doenças autoinflamatórias, basta um. E aí esse conceito tem que estar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque se falar de imunossupressão em doenças infecciosas no primeiro momento, o que as pessoas vão pensar? O cara é louco, né? Tem que, pô, se baixar a imunidade, o agente... Fica disponível no Instagram por uma semana, Renato. Depois o Renato gostou das suas artes. As artes dessa semana foram todas do Fábio. As artes, né? Eu vou botar... A gente vai botar naquela bolinha lá que fica em Isso. cima. Pronto. Ele gostou. Realmente ficaram muito bem boladas. Eu adorei a do seu sistema imune estar sendo hackeado. Essa show. Mas aí, voltando à questão do... Né? Tipo, vou usar anti-inflamatório para doença infecciosa. Não, se a gente entender que o que a gente quer é reestabelecer o equilíbrio, ou seja, a gente quer matar o agente infeccioso sem destruir o sistema imune, é importante a gente identificar situações em que o problema é excesso de imunidade. Quer que eu dê um exemplo de vida ou morte? Quero. Paracoco de vias aéreas superiores ou leishmania de laringe. Isso aí. As leishmanias. Às vezes tem um edema absurdo. Você entra com antiparasitário ou com antifúngico, faz edema de glote e o cara morre. Você precisa abordar o aspecto da inflamação. Às vezes antes, inclusive, do que no processo do tratamento antimicrobiano específico. Então, doenças oculares, várias doenças oculares, se você só fizer o tratamento antimicrobiano, você vai ter problema. De certa forma, a gente já faz isso na pele, né? A gente Hexheimer. Fábio, Hexheimer. Hexheimer, reações rancênicas. O que é uma reação rancênica, né? Você imunossuprime de um jeito surreal. Né? Então, é a gente identificar isso. Tem gente, inclusive, que a gente usa o teste cutâneo. Teste cutâneo não serve para mais nada. Tem uma linha de raciocínio que é o seguinte: por que a gente não usa o teste cutâneo como um preditor de resposta? E como uma forma de balizar como você vai tratar essa pessoa. Então, vamos lá. Tem um paciente com leishmaniose. Vamos supor que a gente tivesse um teste cutâneo que fosse equivalente à leishmaniose da pessoa. E dependendo se ela reage nada, se ela reage muito, eu foco. Vou fazer só o tratamento antiprotozoário, vou fazer antiprotozoário com alguma imunomodulação, ou eu vou fazer, nessa fase inicial, apenas a imunomodulação. Né? Então, esse é uma lógica que a gente tem trabalhado pouco. E aí, se a gente lembrar dos hiperpatógenos, os hiperpatógenos podem ser marcadores de doença, podem ser alvos terapêuticos, opções terapêuticas, e aí a gente está... E eles têm que entrar no cálculo, porque às vezes você desequilibra um ponto e o hiperpatógeno é quem pode fazer desencadear para a direita ou para a esquerda. Eu acho que é uma fase muito incipiente ainda, Omar. A gente está num nível baixo nesse sentido. Eu ainda ouço médico falar imunossupressão. Ainda tem um dogma, né, Fábio? Da gente falar de Eu acho que talvez imunomodulação fosse mais apropriado do que imunossupressão, né? Porque a gente já quebra um pouco esse dogma. Mas a gente está vivendo um momento em que isso está muito claro, né? Que é a Covid. Em que a gente está vendo que os pacientes morrem mais pela tempestade imunológica, pela resposta inflamatória que é gerada pelo corpo do que propriamente pelo patógeno. Você vê, o morcego que carrega esses vírus não morre. Você não vê morcego morto de Covid. Por quê? Porque ele só monta a resposta inata via interferon e ele não monta a resposta adquirida para o Covid. Não é exatamente isso, mas as coisas são tão conectadas que tem alguns autores agora que querem mudar de pandemia para sindemia, né? Eu não sei se você chegou a ver. Não. Então, sindemia é quando você tem algum aspecto comportamental que modifica a resposta daquela determinada infecção em níveis pandêmicos. Então, isso está claro no Covid, ou seja, a gente viu lá com a palestra do Van Bier
hiperandrogenismo e Covid, obesidade, Covid. Então, tem outros fatores envolvidos que, numa escala pequena, isso passa despercebido. Mas como foi numa escala global, o N ficou gigantesco, Começa a as aparecer, coisas né? começam a aparecer com mais facilidade. Mas está passando despercebido em níveis micros, ou seja, as pessoas não estão abordando. Eu vejo falar muito pouco da questão andrógena hoje, né? Será que deixa passar? É isso mesmo? Não faz sentido para mim. E no fim, o que segurou o Covid? Conhecimento de imunologia, né? De Com imunologia certeza. e de terapia intensiva. Foram as duas coisas que deixaram... Eu acho que as duas, exatamente, as duas bases, as duas coisas que seguraram e que estão dando para gente um retorno gigante são terapia intensiva e imunologia. Essas duas especialidades, mais do que qualquer outra, elas estão tendo uma contribuição para o controle da Covid incrível e aumentando a nossa curva de conhecimento. Ela está crescendo barbaramente nessas duas especialidades. Isso aí, perfeito. Exatamente. Acho que talvez a pneumo um pouco depois, porque teve a história do ECMO, daquela circulação extratorácica. Que Enfim. acaba caindo na terapia intensiva. Né? Não, os caras da terapia intensiva eles fizeram um trabalho brilhante. Eles reaprenderam. Posição prona, entra logo com corticóide. Foi assim, realmente fizeram a diferença. E é imuno, né? Porque é uma doença imunológica, isso aí. Muito bom. Bom, vamos lá, que a gente tem pouco tempo aí agora, gente. Então, para o nosso top 1 de hoje. Você é um cara que gosta de neoplasia. Cara fera, o Fábio é bom em tudo aí. Ele é bom em doença infecciosa, ele é bom em músculos, bom em clube do músculo, a parte estética, mas ele é bom, eu já vi, pra caramba, já escreveu capítulo de livro, é fera em neoplasias cutâneas. Essa história toda me lembra um negócio. Eu me lembro sempre daquela coisa do melanoma, que você usa o PPD e que você melhora as lesões metastáticas. A gente sabe que essas vias, né, quando você pensa naquela imagem que você fez, muito boa, dos canos se comunicando, não existem, gente, canos para doença infecciosa, canos para doença tumoral, metastática. Existem canos comuns. Vias metabólicas, pathways, né, como os americanos chamam, né, vias metabólicas de imunologia, que são comuns para cânceres e para doenças infecciosas. E particularmente, Fábio, quando a gente fala de câncer, melanoma, que é o câncer que mais interessa a gente como dermatologista, lembrem-se que são proliferações intracelulares e é exatamente onde o vírus está. Então, a via de resposta imunológica antiviral, ela conversa claramente com a via de resposta antitumoral. Então, eu queria te fazer esse top 1 de hoje, gente. Interferência imunológica crosstalk, na prática. Quando a gente pensa em neoplasia cutânea, pensa em melanoma, onde que a gente pode chegar com isso? Onde que dá para pensar? Primeira coisa que me vem na cabeça. Omar, lúpus. Pô, não tem. O que acontece? A gente está numa pegada de vacina, não tá? A gente está... Acabamos de falar de hiperpatógeno. Eu vou te fazer a seguinte proposta. Omar, melanoma a gente sabe que é um tumor imunogênico. Você já deu um exemplo. Já tenta-se utilizar interferon, tenta-se utilizar imunoterapia. A gente evoluiu bastante nesses últimos anos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o teu herpes e botar no melanoma. O que você acha dessa ideia? Eu acho fantástico. Isso já existe. Isso foi criado em 2015. O nome é uma vacina. E aí a gente está incorporando um conceito de vacina diferente. Uma vacina é um mecanismo de modulação imunológica. É como se você desse... Renato tá gostando aí. Renato falou que você botou um saca-rolha, fez uma trepanotomia forçada e tá abrindo o cérebro dele. Aí, Renato, legal, hein? Essa é a ideia de hoje. A gente, de vez em quando, faz umas lives meio wild, né? Meio selvagens. Essa é uma wild. A da Loki Arqueota foi foda. Eu fui dormir pensando na Loki Arqueota. Muito legal, né? As das Herves, dos Human Retrovirus, vai ser assim também, gente. A gente vai fazer essa. Essa é demais. Mas a gente vai, de vez em quando, fazer umas coisas de dermatologia. Também, mais aplicadas, é verdade. Bom, vamos lá, fala aí. Terapia de suicídio viral, né? Terapia de suicídio, que chama. Eu vou colar o nome da vacina, porque é meio ruim. É TVEC, né? Mas é Talimodine
Laerpa repivea. É a famosa Imligic, sei lá como é que fala. É. E aí, assim, é um herpes vírus modificado. O que acontece, né? Esse imunológico crosstalk, ele também acontece na oncologia. Isso. Isso na oncologia é chamado de microambiente tumoral, em que você tem excesso de Treg, né? Você tem Tregs, você tem células dendríticas inibitórias, você tem macrófagos inibitórios, que são os famosos M2. Eu não sei se as pessoas sabem, mas tem 3 tipos de macrófago. Dependendo do tipo de macrófago, a sinalização é diferente. Veja bem hanseníase. A gente já via isso, só não sabia o que era isso, né? Ou seja, você vê resposta macrofágica completamente diferente. Você tem um fibroblasto diferenciado, e isso tudo faz com que aquela célula tumoral ela domine, cresça sem o sistema imune chegar lá, porque ele tenta chegar, mas o microambiente, ele deixa todo mundo preguiçoso, dá uma deitada aí, deixa a gente de lado. Só que o tumor, ele faz o seguinte, ele faz 2 coisas que ajudam o nosso vírus, que são, inibe a produção de interferon, que é ruim, interferon tipo 1, né? Que o vírus odeia ele, e inibe a proteína quinase, uma delas lá, sei lá qual que também o vírus odeia. E aí o que acontece? É célula que replica, é célula que não tem a proteína quinase, é célula que não tem o interferon. Aí esse herpes ele é modificado para não dar lesão neural, para não pegar queratinócito, e aí ele vai para onde? Você injeta onde tem o melanoma, ele vai direto no melanoma. Aí ele faz 2 efeitos, Omar. O efeito lítico, viral, mata algumas células, mas o que ele faz também? Interferência imunológica. Ele muda os receptores, modula o que está acontecendo ali dentro, e aquele micro... Mexe nas bandeirinhas, né? Mexe nas bandeirinhas. Mexe nas bandeirinhas e ativa outras bandeirinhas, e aquela situação muda. E aí você passa a ter imunidade. E aí você faz uma ação direta, oncolítica, e você faz uma ação indireta por ativação viral. E aí você tem uma vacina por vírus oncolítico, que geralmente é intratumoral. Limitações: se for uma doença muito espalhada, não vai conseguir, mas vamos supor, aquele paciente de melanoma que fez metástase subcutânea e linfonodo, você pode usar essa vacina. E aí, quando você faz isso, você ativa, lembra que você ativa a imunidade inata, você expõe os antígenos tumorais, e aí você até melhora a imunidade humoral, sistêmica, né? Então, você pode usar, então, por exemplo, esses inibidores PD-1, inibidores CTL4, e aí, com isso, você pode ter feito os BRAFs, que são utilizados, os que inibem via MEK, a rigor, quando você inibe MEK, você inibe BRAF, você está aumentando a proteína quinase, a ação da proteína quinase, e em tese você poderia estar atrapalhando a vacina. Isso é teórico, né? Mas acho que é um ponto curioso aí para muito bom, hein? Observado. Apenas que a gente não tem acesso. Eu não posso falar palavrão porque a gente está no horário público, mas, pelo amor de Deus, né? A gente não consegue tratar os pacientes. Eu tentei por anos fazer interferon, todo mundo morre de medo, nossa equipe não é preparada. Eu uso muito, cara. Eu sou fã de interferon, uso pra caramba. É porque a dose de melanoma é muito alta, né? É alta. E tem agora, sabe que existem congressos só de terapia oncolítica, né? Eu acho que, se o pessoal concordar, a gente já tinha pensado nisso, eu acho que semana que vem, Fábio, a gente podia ter como tema vacinas. Vamos falar disso? O que vocês acham? Bota aí pra gente. Vacinas, é o tema da hora. Eu já peguei essa... Foi nessa pegada aí para você... Eu já preparou. Só levantei para você cortar. Aí eu cortei, mas vamos ver se vocês vão receber de manchete ou se vão jogar para fora. Vacina, vocês gostam? Vocês querem? Querem um curso de imuno.
que era cor de mono. O pessoal, o Renato está elogiando aqui a história do Janus, ele gostou. Eu vou contar uma dessas lives aí, eu vou contar todos os meses do ano, de onde que vem a origem. Julho, agosto, é legal a história. É bem bacana. Cada live um, pra gente. Cada live um, é verdade. Aí tem 12. Senão... Janus, vocês já aprenderam. Olha para frente, olha para trás. O Deus das duas faces. Janus. E o Omar, ele tá economizando na internet dele. Voltei. E aí, voltou? Voltei. Tá, eu vou te ajudar a pagar a internet, Omar, para você não ter mais esse tipo de problema. Essa internet tá uma droga, essa net é uma porcaria, meu Deus do céu. Não importa, né, quanto você paga. Não, é uma merda. Eu já ampliei, já reclamei, eu faço reclamação todo dia na net. Eu falei assim, olha só, eu não preciso só do download, eu tenho que fazer upload. Os caras vêm aqui, não, tá ótimo, não sei o quê, bota aquele negócio de testar, fica mostrando aquele testador na minha frente. Aí não adianta, continua ruim a conexão, é uma droga. Congelou, mas voltou, gente. Não, agora a gente está com muita novidade interessante, né? A gente vai fazer um curso de hanseníase em 2 módulos. Fala aí, Omar. Curso de hanseníase em 2 módulos com o nosso herói da hanseníase, professor Marco Andrei. Marco Andrei, depois que ele veio aqui naquela live, foi uma mudança de época. Todo mundo pedindo Marco Andrei, cadê Marco Andrei? Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Marco Andrei. Falei, Marco Andrei, em nome da nossa amizade, que vai de muitos anos, eu contei a história aqui, como é que eu conheci o Marco Andrei no aeroporto, que ele esqueceu a identidade dele, ele estava todo vestido com um terno goiaba, contei essa história aqui de bom goiaba. E a gente estava indo para Assunção, no Paraguai, eu contei essa história aqui. E ele não me deixou mentir que era verdade. E aí o Marco Andrei topou, gente, a gente vai fazer um curso condensado aqui nas terças-feiras de hanseníase, mas mais aprofundado, com 5 a 6 aulas, a gente deve fazer isso em dezembro e janeiro. Vai ser um horário exclusivo para ele, na verdade. Vai, Marco Andrei merece, ele é um star, ele é fantástico, é engraçado, ele tem savoir-faire, como falam os franceses, ele é divertido, ele tem presença de palco, sabe pra caramba, tá publicando pra caramba, tá me falando que esse ano já é a 2ª ou 3ª publicação no PLOS Neglected Disease dele, de hanseníase. Pô, o cara é fera, né? Então, a gente vai trazer isso de presente para vocês de final de ano. Esse vai ser bom, hein? Aqui para o nosso curso de doenças infecciosas. Além disso, acho que a gente pode terminar hoje falando um pouquinho do projeto Manuela, outubro-novembro, né? Conta aí, Fábio, o que a gente tem de novidade? Esse tá... Não, eu vou até falar mais 2 coisas aqui antes. Pode? Vai lá. Então, o pessoal está perguntando do curso de imuno. A gente não vai conseguir entregar um curso de imuno top agora, porque a gente está muito focando na energia grande na dermatoscopia. Porque a gente não fica quieto, né? A gente não quer mais ou menos. A gente quer top de linha. Então, a gente está organizando um monte de coisa legal em relação a... Legal é pouco, mas eu vou manter o legal aqui para o curso da Manuela. Que, cara, que turma ativa, né? Ela realmente... Muito. Eu, de vez em quando, dou lá umas bisoiadas para ver se eu mudo de nível, né? Porque eu aprendi, por exemplo, com a Manuela. Isso eu achei muito legal, porque... E faz sentido, né? Quando você vai aprender alguma coisa, você tem que ter claro quais são as etapas desse aprendizado para você ir se estruturando e não se decepcionar no caminho. Então, ela deixou bem claro que existem etapas. E essas etapas, elas têm que ser cumpridas de forma a você atingir a independência dermatoscópica. Eu achei essa terminologia fantástica. Que é fazer o que a gente faz na clínica, Omar. Olhar e falar, eu estou vendo isso significa isso, eu tenho essa linha de raciocínio, e aí eu vou fazer esses diagnósticos, ou eu vou fazer esses exames para poder tratar o meu paciente. Basicamente isso. Só que quando enfiaram esse aparelhinho na nossa frente, a gente fala, cara, como é que te encaixa tudo isso na nossa linha que já estava pronta? Manuela, ela tem... É como se fosse aquele jogo de tabuleiro, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, é ela que vai apresentar isso pra gente. Não, e esse nome, Jornada da Independência Dermatoscópica, é brilhante. Quem bolou isso, a mente da qual saiu, fervilhou e fermentou esse nome, realmente merece o Oscar dos nomes, né? Dos nomes, é verdade. Então, assim, e aí, sensacional. Os nomes saem
daquilo que as pessoas falam, né? As pessoas vão falando, aí você vai prestando atenção. Ah, entendi. E aí, a pessoa chega e me diz que você atingiu a independência, aí você ficou tranquilo. Ficou tranquilo nada, porque você tem a mente infinita, você não tem a mente finita. Inquieta. E aí aí a Manuela fala e diz, não, saíram 600 artigos de dermatoscopia, sendo que 3 são game changers, muda conduta, aí nasceu Fronteiras da Dermatoscopia, Isso aí. que vai ser o primeiro evento do Pele Digital, no caso, o congresso é da Manuela, mas Pele Digital ajudando na parte da estrutura. Temos 1 minuto e 50, Omar, agora finaliza contando o que você queria contar pra gente, porque a gente gosta das novidades. Então, olha só, a gente então vai ter semana que vem vacinas, tá? Terça-feira, 20 horas, já podem marcar aí na agenda, não pensem em mais nada que não seja vacinas. O pessoal que está no grupo do Telegram, já vou mandar material para vocês irem lendo, tá? Um negócio bem maceteado para vocês ficarem espertíssimos em vacinas. E aí vocês vão poder discutir com quem vier falar com vocês sobre vacina de Covid, vocês vão saber tudo. Então, imperdível a live semana que vem. Isso é o top 1. Top 2, jornada de independência dermatoscópica da professora Manuela. Essa é imperdível, realmente. Quem bolou isso, pô, é um gênio. E nós vamos chegar lá. Vamos transformar vocês em independentes dermatoscópicos. Isso vai culminar no início de dezembro, lá no dia 11 e 12, com o Fronteiras da Dermatoscopia. Então, esse é um ciclo que vai chegar lá na frente com as mãos preciosas da Manuela, vamos dizer assim, a mente preciosa dela. Nós vamos levar vocês no Fronteiras da Dermatologia. O Fronteiras da Dermatologia, Fábio, está ficando Dermatoscopia. Dermatoscopia. Tá ficando muito melhor do que eu imaginava. Nós acabamos de ter uma reunião, game changer agora. Nós vamos levar ele, vai ser um evento online, para quem não quiser vir, mas vai ser presencial. Nós vamos botar os vídeos que a gente fez, como que a gente vai fazer. Seguro, sensacional, isolamento social, num lugar maravilhoso. Quem quiser vir ao Rio, vai ser no hotel Arrasa Quarteirão, imperdível. Fronteiras da Dermatoscopia. Tchau para todo mundo, senão vai cair na nossa caramba. Continuem seguindo a gente aí, que a gente vai dar as informações.